noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de todos nós. Encontrei a vida, encontrei a saída, encontrei a paz. Eu nasci de novo, Deus é o meu socorro, já não sofro mais. Agora, receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, o nosso Deus vivo e poderoso, Ele toca na sua vida, Ele muda a sua história. Amém? Vamos ouvir agora a palavra de Deus, a palavra do Senhor que é viva e poderosa. Eu quero que você abra a Bíblia lá no Evangelho, né? Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 6, versículo 41. Amém? Evangelho de João 6, versículo 41. A murmuração dos judeus. Os judeus murmuravam porque Jesus falava a verdade. Havia murmuração ali por causa da verdade que Jesus falou. Havia murmuração ali da parte do judeu que não queria ouvir. Eu não queria admitir que Jesus era filho de Deus, e tinha muito ciúme de Jesus por causa da obra que Jesus fazia com tanta perfeição. E diz assim a palavra do Senhor: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Murmuravam os judeus de Jesus porque ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. O pão é o alimento. O pão é o alimento que é mais usado no mundo inteiro. Quase todo mundo usa pão. Todo mundo usa pão. Então Jesus dizia assim: eu sou o alimento do mundo, eu sou o alimento do universo. Jesus dizia: eu sou o alimento de todos. Quando ele disse assim: eu sou o pão que desceu do céu, ele disse: eu sou o alimento que desceu do céu, eu sou tudo para vocês. E os judeus murmuravam e dizia: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhes conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora dizeis descer do céu? Porque eles viam Jesus comum. Eles viam Jesus comum, uma pessoa natural. É que nem você. Se você perceber, se você perceber erro, e você descobrir, através da Bíblia, ou mesmo através da conduta de alguém, e você souber que ele anda errado, você não vai acreditar na oração dele. Jesus era certo, mas a visão que os fariseus, que o judeu tinha de Jesus, era errada. Amém? Então por isso, eles murmuravam, desacreditavam em Jesus, sem motivo nenhum.
mesmo Jesus falando a verdade, mesmo Jesus ali permanecendo com eles, fazendo milagres extraordinários aconteciam ali, mas ele não acreditava que aquele homem, que Jesus Cristo era de Deus, Filho de Deus. Ele disse assim, ó: respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode ir até Jesus se Deus não permitir. Amém, Dona Maria Aparecida? Ninguém pode ir a Deus se Jesus não permitir. Amém, seu Antônio? Amém, Dona Vitória? Ninguém pode ir a Deus se Jesus não permitir. E ele via que o judeu estava murmurando. É por isso que a gente não pode murmurar. É por isso que a gente não pode murmurar. Se tiver algum momento na vida sua difícil, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, porque nós estamos colhendo o que alguém plantou. Não foi eu que plantei, não foi você que plantou. Porque é muito fácil a gente dar glória a Deus quando tudo está caminhando bem. É muito fácil, é simples. Qualquer um faz isso. Então, quando o judeu achava aquilo radical que Jesus falava, e eles murmuravam entre si, Jesus não gostava daquilo. Jesus não gosta de murmuração, Jesus não gosta de lamentação. Ah, meu Deus, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Faz hoje. Faz hoje. Começa a corrigir, aquelas falhas que foi feita anteriormente. Começa uma nova vida com Deus hoje. Renova as suas forças como a águia. Como a águia se renova as penas, renova também a sua força para com Deus e torne para o Senhor. Faz uma nova aliança com Deus e esteja com Ele firme, porque Ele nunca desistiu de você. Os fariseus murmuravam porque Ele disse que era o pão que desceu do céu, que era o meu alimento, que é o seu alimento. E se você também fica reclamando, ou mesmo murmurando, se lamentando ao invés de lutar, você vai deixar esse pão passar por entre os dedos e não vai tomar posse. E ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Deus te trouxe até Jesus, Deus te levou até Jesus, te deu o Espírito Santo para entrar dentro de você, para te limpar, para que você esteja nos braços de Jesus limpo. Entendeu? Isso já é muita coisa. Isso já é muito que Deus te deu. E ele disse aqui, ainda te deu a salvação, que ele disse que no último dia ressuscitará. Te ressuscita no último dia. E disse: está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. E quem está te ensinando não é o pastor, não é o profeta, não é o sonhador que te ensina. Quem te ensina é Deus. Todos vão ser ensinados por Deus. O Espírito Santo está te ensinando a viver. Mesmo com a palavra dessa aqui, de exortação, ele está te ensinando a viver. Porque se você viver reclamando, ou se lamentando, ou chorando pelos cantos, o que vai adiantar? Não vai adiantar nada. O segredo é você agradecer a Deus, o segredo é você glorificar a Deus e estar de pé na presença do Senhor. Não desistir, não desanimar. E ele disse: está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Porque todo aquele que da parte do Pai tem ouvido, aprendido, esse vem a mim.
Pode prestar atenção que só está firme com Deus aqueles que têm ouvido e aprendido. Aqueles que dão crédito para a palavra de Deus. Aqueles que dão crédito para a obra de Deus. Então eles têm visto e aprendido. Então eles vão e permanecem. Amém? Mas aqueles que não têm vivido, que não têm aprendido, agora está lá fora. Está lá fora mascarado. Aproveita esse tempo, que é um tempo que a pessoa pode ir com máscara, com tudo, ninguém vai conhecer, e está lá. Entendeu? Por quê? Porque não tem um compromisso com Deus. Mas você não. Você tem um compromisso com Deus, né? Você tem vida com Deus. Ah, mas por que eu estou passando por essa situação? É porque você não aprendeu a agir a fé. Você tem que aprender a agir a fé. Você não precisa de muita fé para poder vencer os seus obstáculos, as suas dificuldades. Você não precisa de muito. Jesus disse que a sua fé precisa ser só como um grãozinho de mostarda, que ela vai virar maior hortaliça. Ele disse, precisa ter muita. O pouquinho que você tem já é suficiente para mover o coração de Deus. Mas o que não podemos fazer é murmurar, se lamentar, se queixar. Imagina se eu estivesse aqui murmurando, reclamando da vida. Reclamando, eu estou impossibilitado de fazer isso. Eu estou impossibilitado de fazer aquilo. Hoje mesmo foi uma luta, essa semana foi uma luta. Foi uma luta para pagar a rádio foi cortada. A rádio foi cortada, foi uma luta. Foi uma luta. Foi, mas graças a Deus, Deus enviou um mensageiro dele que nós conseguimos reativar de novo. Amém? Então é por isso que eu falo para você, Deus não vai te deixar na mão. Deus não vai te desamparar. Deus não vai te desamparar. Ele não me desamparou. Eu não sou melhor do que você. Ele não vai te desamparar. Porque você precisa crer. Você precisa confiar. Mas quisera eu, se o que você está passando, a situação sua é menor do que a minha, Não é menor. Não é menor. A minha situação pode até ser menor do que a sua, mas o nosso Deus é igual. O nosso Deus é igual. Porque não existe Deus maior, um maior do que o outro. O nosso Deus é único. Então o Deus que resolve problema pequeno, Ele resolve também problema grande. Então está me faltando fé. Não está te faltando fé. Não está fé, você tem até demais. Está te faltando atitude e ânimo. Mas para fazer as coisas certas. É isso que está faltando. Mas se eu fazer a coisa certa, vai prejudicar o fulano e o beltrano. Problema do fulano e do beltrano que for prejudicado. Mas eu vou fazer as coisas certas. O fulano e o beltrano precisam se consertar também. Precisa também fazer as coisas certas. E se fazer as coisas certas da maneira que Deus mandou, vai dar tudo certo. Dá tudo certo. Porque o meu Deus é grande, o seu também é grande. É o mesmo. A sua fé não é menor do que a minha. Ao contrário, é muito maior. O problema é na hora de você usar a fé. Porque se você usar a fé com sinceridade, Deus honra. Honra sim. Se você usar a fé por bem, Deus honra. Deus tem até agido aí na vida de pessoas que usam a fé por mal. Deus tem abençoado até homens. Homens de Deus, mulheres de Deus que usam a fé por mal. Deus tem agido. Imagina você que usa a fé por bem. Imagina você que usa a fé por bem. Não, pastor, Deus não tem usado a fé por mal não. E a pessoa que amaldiçoa o outro e o outro morre? Mas foi o diabo. Mas o homem não diz que é de Deus? Ou você não acredita?
Jesus não disse que se você reteu o pecado de alguém, está retido? Se você condenar ele está condenado? Jesus que disse, não fui eu. A Bíblia que diz, Jesus que disse. Que você tem autoridade para perdoar e tem autoridade também para reter. Tem autoridade para abençoar e tem autoridade para amaldiçoar. Só que eu prefiro ficar com abençoar. Eu vou morrer abençoando. Quem quiser me amaldiçoar, que amaldiçoe. Mas eu vou morrer abençoando. Eu vou morrer abençoando a vida das pessoas. Porque foi para isso que eu vim. E ele disse aqui no versículo 46. Não que alguém tenha visto o Pai salvo, aquele que vem de Deus, este tem visto. Não que todo mundo viu Deus por aí, não. Só quem tem visto Deus é aquele que vem de Deus. Aquele que vem de Deus, vê Deus sim, na vida dele. Eu já vi Deus na minha vida várias vezes. Eu já vi Deus na minha vida quando conheci Jesus. Há uns tempos atrás que estava morrendo. Eu conheci a Deus, que Ele fez um milagre na minha vida. E não somente isso. Não somente isso. Eu já vi Deus na minha vida algumas vezes. Quando eu me acidentei mesmo, quem me socorreu foi Deus, não foi o homem não. Ao contrário, os homens quase passavam com o carro por cima da minha cabeça. Quase. E ninguém parou para me socorrer não. Quem me socorreu foi Deus. Enviou os anjos para me socorrer. É isso mesmo. Porque Ele quer que eu esteja vivo. Para falar para você que é possível. Para falar para você que é possível. Os impossíveis dos homens é possível para Deus. E ele diz aqui, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Se fortaleça nisso. Que você crê em Jesus e você tem vida eterna. E todas as suas recompensas não estão aqui na terra, está no céu com Ele. Se fortaleça nisso. Tiago disse, Timóteo disse assim, fortifica, fortifica no Senhor. Ele disse, fortifica no Senhor e na salvação. Se fortaleça só pelo fato de você ter conquistado salvação com Deus, vida eterna, porque você está firme na presença de Deus. Isso já é um ouro para você, um tesouro escondido para a sua vida. Porque tem muitos aí que a alma está acusando, a consciência está acusando. Meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Isso não tem volta mais. Será que eu vou ser salvo? Tem gente assim por aí. Tem gente com a cabeça preocupada. Meu Deus, o que eu fiz? Será que eu tenho salvação? Tem gente preocupada aí. E você não. Você está despreocupado porque você sabe da sua vida com Deus. Você sabe que você tem sido com Deus, junto com Ele, está junto com Ele, e não tem desviado a sua conduta. Então, voltando aqui, ele disse, diz assim, eu sou o pão da vida. Ele disse, eu sou o pão da vida, versículo 48, ele diz, eu sou o pão da vida. Está vendo? Jesus é o pão do quê? Da vida. É o nosso alimento, é o pão da vida. Quem comer do pão da vida, ele está vivo. Ele vive eternamente. Aquele que se alimenta de Jesus, ele está comendo do pão da vida, ele vive eternamente. Ele não morre. Está vendo? E ele acrescentou dizendo para os fariseus, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Está vendo? Os antigos profetas, os antigos seguidores que Moisés tirou da terra lá do Egito para salvar, eles comeram o maná no deserto, mas eles morreram. E Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E disse, o pão que eu vos darei pela vida do mundo. Está vendo? E é a minha carne.
O pão que eu vos der pela vida do mundo é a minha carne. Está vendo? É a carne do Senhor. Eu sou o pão que desceu do céu. Está vendo? No versículo 50 ele diz: este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não pereça. No versículo 51 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Está vendo? E dizendo, acrescentou: e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Está vendo? É a carne do Senhor. O mundo inteiro, para ser salvo, tem que se alimentar da carne do Senhor e beber do sangue do Senhor. O mundo inteiro tem que cear para ser salvo. Ah, mas aquela pessoa... É por isso que tem gente que vai ficar fora do reino, porque ele fica fechando a porta para as pessoas. Ele diz assim: só vai tomar Santa Ceia aqui na minha igreja quem fizer um curso, né? Quem assinar a planilha todo mês, ou quem é dizimista, só vai tomar Santa Ceia na minha igreja quem é dizimista, quem é ofertante. Você está errado, pastor. Você está errado, erradíssimo. Desde quando Deus te colocou aqui na terra como tutor dele? Para você cuidar do que é dele. Deus cuida de tudo que é dele. Cuida até de você. Aí tem gente que fala: não, a Santa Ceia é só para quem é crismado, é só para quem é isso, só para quem é aquilo outro. Não, a Santa Ceia vai dar vida ao mundo. A Santa Ceia é o elemento que dá vida ao mundo. É isso mesmo. As pessoas que estão mortas lá no mundo, ela vai tomar Santa Ceia e ela vai viver. Ela vai ter um compromisso com Deus. Porque uma coisa eu digo: o que é sagrado de Deus abençoa. O que é sagrado de Deus abençoa. Quer dizer que a bênção é só para você, só para o crente. Não, a bênção é para todos. A bênção é para todos. Aí deixa as pessoas em dúvida. Será? Será que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro para participar de uma igreja, participar disso, participar daquilo? Aí o sujeito, ele fecha a porta para a pessoa, né? A pessoa vai na igreja dele, leva uma oferta, ele recebe. A pessoa ajuda ele, ele recebe ajuda. Aí na hora dele ajudar a pessoa, ele não consegue ajudar a pessoa, porque a pessoa tem que fazer o que ele quer para poder ser ajudada. Então não, está errado. Então quando a pessoa chegar na tua igreja, você que fica dizendo que a ceia é só para aquele que você separou, né? Quando essa pessoa chegar com oferta na sua igreja, você fala: não vou aceitar sua oferta não, porque está na Bíblia escrito. Está escrito que você só deve aceitar a mesma oferta quando a pessoa fazer a comunhão com Deus lá no altar. Quer dizer que a lei sobre a oferta você pode infringir, né? E a lei que abençoa a vida do povo você não pode infringir. Engraçado isso. Isso é engraçado porque é o que nós vemos nos dias de hoje. Existe uma maneira da pessoa tomar Santa Ceia. É a pessoa se examinar, ver se ela quer compromisso com Deus ou não, e aí ela toma Santa Ceia. Se ela não quiser compromisso com Deus, que ela nem tome. Agora, se ela vai na igreja buscar o Senhor, é porque ela quer um compromisso com Deus. Ela quer um compromisso com Deus. Agora ela que vai se examinar para ver se ela quer realmente aquilo mesmo. Ela vai se examinar. Não é eu não sou o doutor dela, eu não sou o médico dela. Você não é o médico dela para examinar. Quem vai se examinar é a própria pessoa. Mesmo porque eu não vou cuidar de uma alma, eu não vou cuidar de uma alma que não quer, e nem você. Então diz assim,
eu sou o pão vivo que desceu do céu. Versículo 51. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida ao mundo é a minha carne. Está vendo? Ele dá o pão pela vida ao mundo. E disse assim: disputavam, pois, o judeu entre si, dizendo: como pode este dar a carne, a sua própria carne? Né? Dar a comer a sua própria carne? Porque eles não entenderam o que Jesus estava dizendo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comer a carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tens vida em vós mesmo. Está vendo? A pessoa, ela é como se ela fosse morta. É como disse lá em Efésios, que diz assim: mortificado foi pela carne, mas pelo Espírito foi vivificado. Porque Deus, a gente estando morto, Ele nos deu vida, colocando sobre nós o Espírito, para que a gente viva pelo Espírito, não pela carne. Amém? E ele disse aqui, no versículo 53, replicou-lhe Jesus, respondeu-lhes, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beber o sangue não tem vida em vós mesmo. E quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quer dizer, aquele que fizer aliança com Deus, aquele que crer no Senhor Jesus, nem que seja no último dia de vida dele, Jesus salva, se ele se arrepender. Se ele se arrepender, Jesus salva. Era isso que ele estava querendo dizer. Que hoje, ainda hoje, você que está aí no hospital, você que está aí num leito de enfermidade, ou você que o médico mandou para casa para morrer, olha o que Jesus está falando para você. Aproveita a oportunidade. Olha o que Jesus está falando para você. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Está vendo? Talvez você esteja pensando: hoje é o último dia da minha vida, eu aceito Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ele vai te ressuscitar no último dia. Eu me arrependo dos meus pecados. Fala para ele assim: porque enquanto a vida também esperança. De repente essa é a sua última oportunidade que Deus está te dando. Então recebe Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador na sua vida. Aceita Ele. Porque Ele pagou por você. Ele deu o sacrifício. Ele sacrificou a vida na cruz por você. Ele sacrificou a vida na cruz por mim. Ele diz: pois a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Está vendo? A verdadeira comida que alimenta o espírito é a santa ceia do Senhor. Meu irmão, por que você fica tanto tempo sem participar da santa ceia? Não pode. Porque se Deus está dizendo que a verdadeira bebida é o sangue dele, e a verdadeira comida é a carne dele, como é que tem gente que fica sem se alimentar o ano inteiro? Então não pode. Não pode ficar sem se alimentar o ano inteiro. Tem que fazer a comunhão com Deus. Na verdade, não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu. Mas Ele te escolheu para dar fruto. Ele te escolheu para dar fruto. Então permaneça em Deus. Permaneça no Senhor Jesus. Está vendo? E ele disse: versículo 56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Está vendo? Jesus quer permanecer na sua vida. Mas para isso você tem que fazer tudo que
a palavra de Deus pede. Você tem que ser um participante da igreja. Você tem que ser um participante. Você tem que participar. Você tem que cear, tem que acompanhar as orações, tem que orar, né? E tem que participar também da Santa Ceia. Porque não foi o pastor que você aceitou Jesus. Não foi o pastor que você aceitou Jesus. E Jesus está com você todos os dias da sua vida. Jesus está com você. E ele disse no versículo 57, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, e também quem de mim alimentar, por mim viverá. Está vendo? Quem se alimentar de Jesus, por Jesus viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus ensinava isso aqui. E é isso aqui que nós temos que aprender. Fazer aliança com Deus, cear com Jesus e permanecer na presença de Jesus, permanecer na igreja. O segredo não é você ir para a igreja, o segredo é você permanecer na igreja, permanecer na presença de Deus. Então permaneça, faça uma aliança com Deus. Ah, pastor, a Santa Ceia já passou, então se prepara para o mês que vem. Se prepara para o mês que vem. Se prepara. Aqui na Igreja Missão do Filho, nós celebramos a Santa Ceia no primeiro domingo do mês. Então no primeiro domingo do mês de março, nós estaremos celebrando a Santa Ceia. Eu vou estar celebrando a Santa Ceia aqui também através do Facebook. Prepara o suco da uva, prepara aí um pão e vamos cear. Principalmente você que não tem se adaptado aí na igreja onde você simpatiza, você gosta. Ah, não, eu vou só uma vez, né? Eu vou só uma vez no mês na igreja, ou eu não tenho nem oportunidade na igreja. Eu moro aqui no sítio. Nos acompanhe através do Facebook. Eu não estou pregando eu estou pregando Jesus Cristo. Se você aceitar Jesus hoje, receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida hoje, é suficiente para Jesus te salvar, te libertar. E permaneça com a gente. Permaneça com a gente, assistindo as lives, se alimentando. Nós temos as lives do sábado, né? E temos a live do domingo. Tem essa das 19h30, temos a live do domingo às 18 horas. Amém? Então permaneça, participa conosco, em nome de Jesus. Ô pastor, como é que eu faço? Como é que eu faço para ajudar a obra de Deus? Entre em contato conosco pelo WhatsApp, pelo 13 997, né? 558334. E nós vamos te direcionar. Amém? Nós vamos te direcionar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ou então, puxa no status do Facebook, que você vai achar lá os nossos dados bancários. E ajuda essa obra. Foi uma luta essa semana para mim pagar rádio, né? Tem uma rádio também, nós temos a rádio que que você vai ouvir. É louvor, adoração, palavra de Deus, oração. Eu tenho ouvido testemunho de pessoas que têm testemunhado através da oração da rádio. Tem recebido milagres. Tem recebido bênção, né? E nas sexta-feira nós estamos ao vivo às 6 horas. Sexta-feira, 6 horas, nós estamos entrando ao vivo às 6 horas da tarde, às 18 horas. Né? Estamos entrando ao vivo. Essa semana não deu porque foi cortado, foi apagado, né? Por falta de pagamento. Mas graças a Deus conseguimos ligar de novo, em nome de Jesus. Mas Deus vai abençoar você, para poder você abençoar a obra de Deus. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você mais uma vez, em nome de Jesus. Eu quero orar por você mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Vamos entrar na presença.